Dia, boa tarde, boa noite, pessoal, né? Como vocês já me conhecem, eu já fiz uma aula aí para vocês. Meu nome é Vinícius, né? Sou lá do Instituto Federal, com o projeto aí Residência Pedagógica. E hoje a gente, juntamente com os meus colegas, né? Dessa vez estamos pensando em outras atividades e dessa vez eu estou trazendo uma aula para vocês sobre MMC, que vai ser usando o MMC para somar frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá trabalhar com frações agora. Então, é que quando a gente quer somar frações, os denominadores, que são os números que ficam embaixo da barrinha, eles precisam ser iguais. Quando eles são iguais, a gente consegue somar duas frações. Então, se os nossos denominadores são iguais, a gente soma os nossos numeradores, que vai dar 3 mais 1, 4. O nosso denominador continua o mesmo. Mas e quando os nossos denominadores são diferentes? O que a gente pode fazer? Né? E aí que entra uma das maneiras que a gente pode realizar uma soma de frações, que eu vou estar abordando aqui com vocês, que é o MMC, mínimo múltiplo comum. Mas antes de falar de mínimo múltiplo comum, a gente tem que entender o que é um múltiplo, né? Os múltiplos de um número inteiro são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números inteiros. E aqui eu trouxe um exemplo para você. 3 vezes 1 é 3. Então, um múltiplo de 3 é o 3 ele mesmo, que eu estou pegando um número fixo e multiplicando por todos os números inteiros. Por exemplo, o 6 também é um múltiplo de 3, porque 3 vezes 2 é 6. O 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24 e assim sucessivamente. E o 0 também, eu esqueci de colocar porque 3 vezes 0 é 0. Mas basicamente, os múltiplos são aqueles resultados que a gente vê lá na tabuada. Porque eu tenho um número fixo e estou multiplicando por todos os números inteiros. Então, isso são os múltiplos. Né? Então, aqui eu poderia escrever que o múltiplo de 3, ele tem um 0 aqui que eu não coloquei, que eu estava representando só os números da tabela, né? E vai infinitamente. Todos os números que eu tenho 3 e multiplicar por todos os inteiros, vão ser os múltiplos de 3. Então, feito isso, agora que a gente já sabe que é um múltiplo, a gente vai falar sobre o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E o que ele é? Né? Ele corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Então, o múltiplo a gente via que era, a gente pegava um número fixo e multiplicava por um número inteiro. A gente, quando vai ter dois números, eu quero encontrar os dois que aparecem ao mesmo tempo, vamos pôr na tabuada daqueles números. Por exemplo, aqui. Eu quero saber o MMC entre 2 e 3. Então, eu poderia pensar em escrever a tabuada do 2, a tabuada do 3, encontrar um múltiplo de 2 e um múltiplo de 3 que aparecem ao mesmo tempo entre os dois. Então, aqui, ó, por exemplo, o menor múltiplo entre eles é o 6. Porque ó, o 6 é o primeiro a aparecer nas duas tabuadas aí. Mas a gente também tem que o 12 é um múltiplo de 2 e de 3. Mas a gente não quer saber quais são os outros. A gente quer saber o menor múltiplo comum entre o 2 e 3. Portanto, é o 6. Tá? Aqui eu trouxe um outro exemplo. O MMC entre os números 2, 4 e 12. Então aqui a gente escreveria todos os múltiplos de 2, escrevi todos os múltiplos de 4, escrevi todos os múltiplos de 12, e qual que vai ser o MMC? O menor número que está ao mesmo tempo no 2, nos múltiplos de 2, nos múltiplos de 4 e nos múltiplos de 12, que é o 12. Tá vendo? O 4, ele é um múltiplo de 2 e é um múltiplo de 4, mas não é um múltiplo de 12. Então tem que aparecer nos três ao mesmo tempo. Então, dessa maneira que a gente faz meio que como se fosse olhando a tabuada, que é esse o raciocínio de múltiplos, né? Mas a gente tem que pensar no seguinte raciocínio, que
se a gente for pensar em outros múltiplos e fazer um MMC entre outros números, a gente teria que escrever toda a tabuada, fazer, daria muito trabalho. Essa é a questão, né? Eu só mostrei para vocês aqui como funciona. Mas existe um outro método. Né? Aqui eu mostrei que o MMC é 12 e a gente se escreve assim, tá? Essa questão de outro método é uma maneira de encontrar o MMC, né? Aquele modelo que eu mostrei, fazendo a tabuada. Mas esse acaba se tornando mais prático, que é decomposição em fatores primos. Então vamos entender o que eu quero dizer. Assim como nós, seres humanos, todos nós temos um registro pessoal, a nossa identidade, o nosso RG, né? E os números também têm. Mas como é essa identidade dos números? É que só existe uma maneira de escrever cada primo, cada número, né? Só existe uma maneira de escrever cada número em fatores de números primos. Ou seja, eu só posso escrever. Só existe uma maneira de eu escrever um número como a multiplicação de números primos. Então, por exemplo, o 4. Né? Só vai existir um número que eu posso multiplicar o 2 por 2, 2 vezes 2. O 2 é um número primo, que eu vou explicar mais para frente o que é um número primo. Então, 2 vezes 2 é 4. Essa é a identidade do 4. 2 vezes 2 é igual a 4, porque o 2 é um número primo. O 6, qual que é a identidade do 6, ou RG do 6? É 2 vezes o 3. Só existe essa maneira de escrever o 3 como multiplicação de números primos e só vai dar o 6. Então, é para isso que a gente precisa entender para a gente seguir em frente. Em números primos, um número vai ser classificado como primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo e tem que ser maior que 1. Então, aí a gente começa a entender da cara essa identidade dos números. Aqui eu peguei uma tabela de 1 ao 100, onde os números primos eles são os números que estão em amarelo. O 2, o 3, o 5, o 7, o 4 eu posso escrever unicamente e exclusivamente como multiplicação de 2 vezes o 2, multiplicação entre números primos. O 6 eu só posso escrever exclusivamente como números primos a multiplicação do 2 e do 3, e assim por diante. Agora a gente vai fazer, né? Eu peguei aqui o que a gente tinha, queria encontrar o MMC entre 2, 4 e 12, e a gente vai fazer decomposição em fatores primos, né? A gente escreve quais números a gente quer encontrar no MMC, faz essa barrinha, e agora a gente vai pensar nos números primos. Qual que é o menor número primo? 2. Então a gente vai dividir todos esses caras por 2. Acho que vocês já estão até acostumados a fazer dessa maneira, já viram, né? Mas só relembrando. Então eu vou dividir o 2 por 2 dá 1. Aqui acabou, quando eu chego no 1 acabou. 4 dividido por 2, 2. 12 dividido por 2, 6. Vou continuar, só que agora eu posso continuar dividindo por 2, né? Então vai ficar 1, 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3. Agora eu só posso dividir por 3, o 2 eu não consigo mais, por 3. Né? Que eu vou chegar em 1, 1, 1. Então, o MMC entre 2, 4 e 12 vai ser a multiplicação desses números primos aqui, que vai ser o MMC entre 2, 4 e 12, a gente escreve dessa forma, é igual a 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, esse é o MMC entre esses três números. É o mínimo múltiplo comum. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês enxergarem, então vocês podem pausar, lerem com atenção cada passo, né? Então aqui a gente coloca o resultado da divisão, né? Se um número não consegue ser divisível, a gente permanece com ele, né? Por exemplo, aqui o 45, ele não é divisível por 2, então fica aqui o 45. Aqui é o menor número primo que divide pelo menos um dos números. Tem que dividir pelo menos um dos números. Pode acontecer de dividir os dois ao mesmo tempo, não tem problema, né? E aqui ele vai explicando passo a passo como funciona, né? Aqui, por exemplo, como 3 e 45 não são divisíveis por 2, a gente estava dividindo por 2. A gente passa para o próximo primo que vai dividir. Então vamos tentar pelo 3. E aí sim, 3 dividido por 3 dá 1, 45 dividido por 3 dá 15.
Então a gente vai pensando nos números primos. Olha como os números primos são importantes. E aí, quando chega a 1, a gente termina o processo. Então, quando a gente vai multiplicar todos os fatores primos para a gente aí encontrar o MMC, que é o que a gente está procurando. Então, percebe que a gente vai fazer todo esse processo. Aí, agora vamos fazer outro exemplo, que é aquele exemplo que eu trouxe lá anteriormente. Eu quero saber quanto que é 3 sobre 10 mais 1 sobre 12. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que os nossos denominadores são diferentes. Então, a gente vai ter que encontrar o menor múltiplo comum entre os dois. Então, vamos lá. Tem o 10 e o 12. Qual que é o primeiro número primo? 2. Tem como dividir 10 por 2? Tem. Dá 5. 12 dividido por 2? Dá. Tá. Fica 6. Agora, eu posso continuar por 2? O 5 não dividiu 2, mas o 6 sim. Então, 5 permanece aqui. 6 dividido por 2, 3. Qual que é o próximo número primo? O 3. Então, vou pensar no 3. 5 não dá para dividir. O 5 não vai dar uma divisão inteira, né? Então, continuo com 5. 3 dividido por 3, 1. Parei aqui com 1. E agora eu vou dividir o 5 até chegar ao que a gente procura, que é chegar no 1 aqui, né? Então, o nosso MMC entre 10 e 12 vai ser essa multiplicação de números primos aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 60. Esse é o menor múltiplo comum entre os dois, né? O menor múltiplo comum entre 10 e 12. Então, como que a gente termina essa conta? A gente sabe que o MMC é 60 e temos essa cara aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o 60, ele vai ser agora a nossa base, nosso denominador. Então, eu penso, 60 dividido por 10, 6, vezes o 3 de cima. Então, vai estar aqui, 6 vezes 3, mais 60, que é o nosso denominador. 60 dividido por 12, 5 vezes 1, aqui. Então, agora a gente vai reescrever essa fração. Por isso que a gente, quer dizer, reescrever essas frações. Por isso que a gente faz essa adequação aí. Entendeu? A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E aí, então, 6 vezes 3, 18. 5 vezes 1, 5. Olha o que aconteceu. A gente reescreveu essas duas frações. 18 sobre 60 é a mesma coisa que 3 sobre 10, mas escrito de uma forma diferente. Assim como 1 sobre 12 é a mesma coisa que 5 sobre 60. Dá o mesmo resultado, vocês podem tentar aí. 1 dividido por 12 e 5 dividido por 60. Só que eu reescrevi de uma forma diferente. Por quê? Agora eu tenho os dois denominadores iguais. O que basta eu fazer? Somar o meu numerador. 23 sobre 60. Essa é a conta que eu precisava chegar. Entenderam? É esse processo que eu vou fazer. O que acontece? A gente tem dois denominadores diferentes, a gente vai reescrever essa fração, encontrando o menor múltiplo comum entre os dois denominadores ali, para a gente reescrever, dar uma cara nova para essas duas frações, onde os meus denominadores são iguais, para aí sim eu poder somá-las. Entenderam? Aí eu trouxe outro exemplo aqui. Né? Eu quero fazer essa soma. Mas tem uma subtração. Vai mudar alguma coisa? Não. Você só vai ter que subtrair depois essa fração. Então agora a gente precisa achar o MMC entre 5, 2 e 6. Começa por menor primo, 2. Então 5 vai permanecer. 2 dividido por 2, 1. 6 tem como dividir por 2? Tem 3. Qual que é o próximo que eu vou usar? O 3. O próximo primo. 5 vai permanecer o mesmo, 1, e agora eu vou dividir por 5. Então tem 1, 1, 1. Quem é que vai ser o meu MMC? A multiplicação entre esses três primos. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Essa vai ser agora esse número vai ser o nosso denominador. Né? Então eu vou fazer todo aquele processo que eu falei. Então eu vou pegar 30. 30 dividido por 5, 6. Qual número eu já tinha aqui antes? 2. Então 2 vezes 6 dividido por 30. Menos 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1. 15 vezes 1. Mais 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 7, está aqui.
Então, 2 vezes 6, 12, dividido por 30, está aqui. Menos 1 vezes 15, dividido por 30, está aqui. 5 vezes 7, 35, dividido por 30. O que agora basta a gente fazer? Os nossos denominadores são iguais. Vou somar as frações. Então, eu preciso fazer 12 mais 35 menos 15. E aí a gente chega aqui, temos essa fração. 32 sobre 30. Então, basicamente é isso. Existe essa forma de fazer soma de frações, seja mais, seja somar, seja subtrair. A gente precisa ter que os nossos denominadores sejam iguais. E para fazer isso, a gente seguiu um caminho, o MMC. Aqui são alguns exercícios que eu coloquei aqui para vocês fazerem, praticarem, né? Utilizando o MMC, tá? Mas, como eu falei, foi um caminho que a gente seguiu. Existe só esse caminho? Não. Então, depois, mais para frente, né, no próximo vídeo, vocês vão ver com algum outro colega meu ou colega que vai existir outra maneira de fazer soma de frações. Aqui a gente seguiu pelo MMC, mas também existe de outra forma, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham entendido. Se não, a gente posteriormente vai fazer um momento aí para a gente se encontrar, tá bom? Essas foram as referências. Muito obrigado e é isso.